Diegos, Renatas, Bárbaras, Eduardos, Gustavos, Anas. As pessoas transformam as empresas. Por isso, a Solids tem inteligência de dados, People Analytics e ferramenta de gestão comportamental para você formar equipes de alta performance. É uma plataforma de RH completa para recrutar, desenvolver e manter os melhores talentos ao seu lado. Tudo com menos custos, mais agilidade e produtividade. Solids, RH inteligente. Estar próximo nunca foi tão importante e a Qualicorp está cada vez mais presente, com soluções personalizadas para uma gestão eficiente dos benefícios da sua empresa, levando acesso a um plano de saúde de qualidade e sustentável. Isso acontece através de tecnologias desenvolvidas para a gestão da saúde e de dados, permitindo não apenas analisar o que já gerou impacto, mas entender padrões e riscos no futuro. Vamos juntos reabrir nosso mundo com segurança, proteger as pessoas, providenciar alimentação saudável e segura, conveniências e transformar nossos espaços. Para abraçarmos o novo normal, vamos precisar de ajuda dos times de serviços, chefes, técnicos e cuidadores. E quando nos reinventamos juntos, tudo é possível. Reinvente-se com confiança com a Sodexo. I'm working to keep the flower going for another 150 years. To inspire confidence through style. I'm working to make connections of a different kind. I'm working for beauty that begins at nature. To treat every car like I treat mine. At ADP, we're designing a better way to work, so you can achieve what you're working for. A solução de RH da TOTUS é a única ferramenta de RH vocacionada do mercado, atendendo a 12 segmentos de forma personalizada. Com o RH da TOTUS, você gerencia a folha de pagamento, ponto eletrônico, processos trabalhistas, medicina e segurança do trabalho. Além de toda a parte de gestão do capital humano, como cargos e salários, recrutamento e seleção, avaliação de performance e treinamento e desenvolvimento. E eu convido ao palco a Roberta Yoshida, ela é Human Capital Partner Lead na Deloitte. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Del. Bom dia a todos. Primeiramente, espero que todos estejam muito bem em suas casas.
Meu nome é Roberta Yoshida, hoje eu lidero a área de consultoria em capital humano na Deloitte. Tenho 21 anos de experiência, sempre na área de consultoria, então minha paixão, o que me move todos os dias é o tema pessoas. E eu trouxe aqui para vocês, vou falar um pouquinho das tendências de capital humano aqui de 2020. E que coincidência boa, nós vamos falar aqui de paradoxo. E o paradoxo que a gente tentou responder quando nós vimos tantos dados ali com relação a 2020, foi exatamente o paradoxo entre tecnologia e seres humanos, que é exatamente o tema do evento de hoje. Só um comentário, né? Então, quando a gente fala de tendências, lembrando por que tendências? Tendências são aqueles assuntos que estão nas pautas das organizações, estão nas agendas dos líderes, e vale lembrar também que esse relatório que nós produzimos anualmente, ele está em sua 10ª edição. Nós conseguimos respostas não só das áreas de recursos humanos, mas sim também de líderes de negócio. Então, 45% dos respondentes são das áreas de negócio, então são temas relacionados à gestão de pessoas ou a capital humano que tocam as agendas dos executivos. E, para comentar também, é uma pesquisa global, mas ela tem uma representatividade muito grande da América Latina. Perto de 20% dos respondentes são latino-americanos. Então, eu espero que vocês se identifiquem com ela, nós nos identificamos, e são temas altamente relevantes para nós, né? Lembrando que foram coletadas as informações finalzinho de 2019, já pensando em 2020, e quando a gente passa pelos temas, a gente vê o quão relevante eles são e se tornaram, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Só para comentar um pouquinho mais, eu tenho muito orgulho de falar das tendências, né? E acompanhei esses 10 anos de evolução das edições, e trouxe um pouquinho de histórico, né? Então, foram 10 edições, essa é a nossa 10ª edição. Lembrando que, no início da década, o mundo se recuperava de uma recessão. Né? Então, a gente falava muito de temas relacionados à compliance, ao fundamento dos processos de recursos humanos. Né? Eram temas bem pautados no fazer o correto, gerar uma produtividade, né, ser eficiente. Nesse começo de década, nós começamos a perceber que, fora das organizações, as tecnologias já eram revolucionadas. Né? Então, na nossa vida como consumidor, a gente já percebia essa tecnologia muito avançada e trazendo mudanças muito importantes para todos nós. Em meados da década, a gente começa a perceber que essas tecnologias começam a entrar nas nossas organizações. Então, a alta conexão, a hiperconexão, né, a quantidade de dados que as organizações geravam e tinham acesso. Então, meados da década ali, a gente percebe que as tecnologias já vêm para o nosso dia a dia. E as equipes começam a serem reformatadas, e as próprias organizações, para dar resposta a essas mudanças tecnológicas. Bem, no final da década, ali terminando aí na 9ª edição no último ano, a gente percebe um pouco de incômodo dos profissionais, dos empregados, em níveis de produtividade não necessariamente tão altos. Né? Então, temos avanços tecnológicos, mas não necessariamente as organizações elas têm conseguido captar esses avanços tecnológicos e gerar uma produtividade mais alta. E, por outro lado, também um questionamento com relação a se essas tecnologias elas são tão avançadas, corporações, por que a gente não está devolvendo à sociedade um alto nível de valor agregado, olhando o nosso ambiente como um todo? E aí a gente começa a falar da empresa social. Né? Então, há 2 anos atrás, a gente começa a falar da empresa social, e essa empresa social ela é muito preocupada com essa conexão com relação ao meio ambiente, ou ao ecossistema, né, como um todo. Então, a gente não está falando de altruísmo aqui, sim, as empresas elas devem gerar lucro, terem suas margens, mas também se preocupar com o seu entorno, né, com seus clientes, com a sociedade em que ela atua.
né? E com isso, a gente hoje percebe que a empresa social é um conceito que veio para ficar, está cada dia mais relevante. Então, por outro lado, o que a gente percebe quando a gente olha essa retrospectiva? Existem temas aí inerentes à tecnologia, todos vivemos, todos somos impactados com relação a eles, e existem temas eminentemente humanos, né, de nós seres humanos com relação a todas essas temáticas que eu comentei, que a nossa pesquisa vem trazendo nos últimos anos. Então, sim, temos dois assuntos importantes, e quando a gente olha para as organizações, na maioria das vezes a gente vê um grupo preocupado com questões voltadas à tecnologia e um outro grupo de pessoas, e muitas vezes as áreas de recursos humanos, mais focadas nos seres humanos. Então, esse é um primeiro ponto de atenção que a gente precisa olhar para esses dois temas de uma forma bastante integrada. Por outro lado, é um pouco natural, se nós pensarmos, né? Falarmos de seres humanos e termos uma perspectiva com relação à humanização e falarmos de tecnologia. E por que isso, né? E aí eu trago a palavra paradoxo. Esses dois temas eles trazem conceitos que, num primeiro momento, eles são paradoxais mesmo, né? Então, a tecnologia ela traz uma potencialidade de alcançar as necessidades dos indivíduos, as customizações, a necessidade, a experiência em nível individual. Mas, por outro lado, nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de estarmos conectados, uma necessidade do coletivo, uma necessidade desse senso de pertencimento, né? A tecnologia ainda traz uma série de reinvenções, invenções e reinvenções, e numa velocidade cada vez mais acelerada. Olhando para nós, seres humanos, nós temos uma necessidade básica de segurança. Hoje, com tanta reinvenção, com tanta mudança, como que eu consigo ter um sentimento mínimo de segurança, né? E, por outro lado, também a tecnologia. Tamanhas reinvenções e tamanhas incertezas, eu mexo com toda a forma com que eu executo o meu trabalho, com que eu me conecto dentro das minhas organizações. E, por outro lado, eu ser humano, o mundo está mudando tanto ao meu entorno, na minha organização, mas eu preciso ousar, né? Eu quero mostrar o meu potencial. Então, quando nós olhamos de uma forma os grandes impactos desses dois temas, eles parecem, sim, contraditórios até, ou paradoxais, né? Eles olham, parece que são opostos, né? Então, com isso, esse ano, nosso grande objetivo foi responder a pergunta que está aí, né? As organizações conseguirão manter-se humanas em um mundo impulsionado pela tecnologia? E a nossa resposta, a gente vai passar aí pelos grandes temas, a nossa resposta é que sim, né? As organizações, sim, vão conseguir manter-se humanas. Porém, não vai ser uma jornada fácil. Vai requerer que as organizações repensem suas formas de ser e suas formas de pensar, né, conectando esses dois grandes temas, seres humanos e tecnologia. E não é por acaso que a gente usa esse formato do DNA, né, e esse entrelaçamento, porque, sim, essas novas formas de ser e de pensar vão tocar no DNA das organizações, né, nós vamos ter que repensar os nossos atributos, a nossa cultura organizacional. E, de alguma forma, a gente tentou mostrar para vocês em 3 grandes capítulos. O primeiro capítulo que toca o propósito, o segundo capítulo que toca potencial, como eu consigo ter a maior capacidade e gerar o maior e me beneficiar do maior potencial dos seres humanos nas minhas organizações, e a tal da perspectiva, que é o ser ousado com relação à perspectiva futura aí dentro das organizações. Então, começando por propósito, esse foi um grande capítulo e que nos tocou de uma forma diferente, porque estão aí, essas são as 3 tendências conectadas a propósito, pertencimento, bem-estar e força de trabalho pós-geracional, e esses 3 grandes temas, nós temos aí na tela os 2 principais, globalmente. E isso, para a gente, gerou uma surpresa inicial, né? Então, a gente, historicamente, eram trazidos temas mais inerentes e mais que faziam parte do dia a dia das áreas de recursos humanos, como liderança, como capacitação,
como performance, como aquisição de talentos. E hoje a gente vê que, globalmente, o primeiro item da agenda das organizações é o tal do bem-estar. E quem diria alguns anos atrás? Né? E depois do bem-estar, o pertencimento. Esses são os dois principais temas aí, ou as principais duas tendências que tocam as agendas das grandes organizações no mundo. Tá? Então, e eu selecionei essas duas para falar um pouco mais. As demais eu vou fazer alguns comentários para que a gente ainda tenha um tempo aí de falar, e aí? Né? Qual o impacto para nossas áreas de recursos humanos? Então, o primeiro tema aí é pertencimento. Então, a questão de pertencimento ele foi o segundo tema mais importante para as empresas brasileiras e para as empresas globais, para as empresas em todo o mundo. E a questão do pertencimento ela tem sido muito trabalhada nas organizações, a questão dessa primeira palavra que aparece como título dessa tendência, que é o conforto. Né? Então, e ele é extremamente importante. Eu tenho que gerar um senso de conforto para que todos os meus profissionais eles sintam-se ouvidos, sintam o seu eu dentro das organizações. Mas acaba que não é suficiente a gente oferecer esse nível de conforto em nível individual. Né? A gente tem que dar um passo além, gerando a conexão do indivíduo dentro da sua equipe e um segundo passo ainda além, que é demonstrando essa contribuição que cada indivíduo tem para a organização e que cada equipe tem para as suas organizações. E nisso a gente consegue gerar esse senso de contribuição e traduzir numa performance organizacional. E com relação ainda a essa tendência, ou esse tema de pertencimento, 79% dos respondentes disseram que esse senso de pertencimento é importante para o sucesso das suas organizações. Nesse ano, né, 2020 e 2021. Lembrando, a gente estava falando numa época pré-pandemia. Se a gente for, e a gente está para lançar mais uma pesquisa agora para refletir toda essa mudança, mas a gente já tem um termômetro aí de que esse tema é ainda mais relevante. 93% concordam que há um vínculo muito forte entre o senso de pertencimento e o desempenho organizacional. E 93% é quase que um consenso dos respondentes, que sim, se eu gero pertencimento, eu tenho um desempenho organizacional mais alto. E olha que interessante, somente 13% dizem que estão muito prontos para enfrentar esse tema, né, para gerenciar esse tema. Um segundo tema, que esse foi o tema de destaque, foi a tendência mais relevante no mundo. Aqui no Brasil ela ficou em quinto, e aí eu vou comentar algumas outras que tiveram uma relevância maior, que é a questão do bem-estar. Então, a questão do bem-estar também, as organizações, elas têm focado na questão do bem-estar também com uma lupa individual. Né? Então, a gente sabe que, historicamente, nós temos programas de bem-estar, programas de qualidade de vida, mas a gente tem que olhar um bem-estar na sua totalidade, né? Um bem-estar no conteúdo e no contexto do trabalho. Então, como eu consigo propiciar um bem-estar na execução do meu trabalho no dia a dia? Né? Quando eu vou para a minha organização, hoje não vou mais, né? Mas quando eu estou trabalhando para a minha organização, como eu consigo propiciar um viver e um atuar no seu melhor dentro das organizações. E aí, de forma intrínseca, eu convido a todos a lerem um relatório completo, mas de forma intrínseca está aí a experiência do empregado. Né? Então, que experiência eu posso proporcionar, eu devo proporcionar, para que os meus profissionais tenham esse senso de bem-estar. Então, saímos do nível individual e colocamos esse indivíduo dentro de um contexto do trabalho. E com isso, ainda com relação ao bem-estar, nós temos algumas informações. Né? Então, o bem-estar ele apresentou-se como o maior gap entre importância e prontidão. Então, nas nossas pesquisas, a gente pergunta, poxa, o quão importante é esse tema? É muito importante, ele é o número 1 no mundo. Mas quão pronta você está, organização? Aqui, o gap é muito grande. Então, reconhecemos que o bem-estar é importante, mas ainda não sabemos muito bem como entregar esse bem-estar para o profissional. E aí eu volto na temática mais completa, que é a questão da experiência do empregado.
Então, ainda que com relação ao bem-estar, 96% reconhecem que o bem-estar é uma responsabilidade da organização. Mas tem algumas questões que existem quando a gente fala de bem-estar, sim, as empresas estão investindo muito na questão do bem-estar. Por outro lado, as organizações elas não estão percebendo o benefício direto, o impacto direto com relação ao negócio, com relação aos objetivos. Né? E é esse salto que é a nossa provocação para que a gente saia do bem-estar em nível individual e amplie para o foco da experiência. Com uma melhor experiência, eu atendo melhor o meu cliente externo, eu atendo melhor o meu cliente interno. Então, com essa ampliação do conceito bem-estar, eu começo a conectar também o bem-estar com a experiência e da experiência com a minha entrega, com os meus resultados. Passando para o terceiro ponto aqui, força de trabalho pós-geracional. Então, a gente tem falado muito das gerações. Né? E algumas empresas têm políticas e processos muito voltados às diferentes gerações. Ponto de atenção aqui, e aqui a gente fala dos millennials aos perennials, né? Que são os perenes. Então, quando nós pegamos os dados, as informações com relação às características, às expectativas, aos interesses por geração, as informações não são tão ricas assim. Então, o nosso ponto de vista aqui é questionar se geração não está restringindo a minha análise com relação à minha força de trabalho. E a nossa resposta é sim, ela é restritiva. Né? Então, nós temos que olhar a característica da nossa força de trabalho de uma forma mais ampla. Né? E esses perênios são aqueles profissionais que se mantêm atualizados, que se mantêm em constante capacitação e têm aquele desejo de se manter com um nível alto. Alguns usam o termo empregabilidade, ou dentro da minha organização, mantém altos níveis de entrega. Esses são os perênios. Né? E aí, lembrando, hoje nós temos 5 gerações coexistindo nos ambientes organizacionais. Né? O sentido de carreira, da forma que a gente pensava, ele foi quebrado. Né? Antes a gente pensava que eu me formo com 20, eu tenho uma carreira de 30 e depois eu vou pensar se eu vou passar a minha aposentadoria na fazenda ou na praia. Não. Né? Nós temos que pensar, a tecnologia, um dos pontos da tecnologia, ela trouxe longevidade. Então, nós temos que trabalhar numa carreira muito mais ampla. Né? Como eu trabalho em carreiras de 50, 60 anos, algumas vezes. E aí, quando a gente começa a pensar nesses cortes, a questão geracional ela é só mais um tema, mas ela não deveria ser o grande tema para que a gente consiga desenhar as nossas políticas e as nossas ações dentro das organizações. O segundo capítulo aqui, a gente fala de potencial, e no potencial a gente fala muito de como eu consigo alavancar a capacidade da minha força de trabalho em seu potencial mais pleno. Né? E um primeiro tema aqui é as superequipes. Nós chamamos de superequipes, mas, na verdade, é uma evolução de uma temática que começou quando a gente fala de futuro do trabalho, a questão de tecnologia, como eu trabalho melhor com a tecnologia, sem olhar aqui a inteligência artificial, né, colocando a inteligência artificial no grupo, sem olhar a tecnologia como se fosse um concorrente. Né? Dificilmente nós, seres humanos, vamos concorrer em algumas áreas com a tecnologia. Não, vamos trazer o melhor dessa tecnologia a ponto de eu mostrar meu melhor e meu maior potencial como ser humano. Então, como que a gente faz esse redesenho das organizações, dos processos, esse redesenho organizacional, esse redesenho das equipes, a ponto de eu ter o melhor potencial da tecnologia, mas também o melhor potencial dos seres humanos. A questão da gestão do conhecimento é a primeira vez que ela aparece nas 10 edições, mas ela aparece num momento bastante crítico. Né? Então, e se nós pensarmos, a aprendizagem sempre tem, historicamente, aparecido aí como uma tendência, e hoje ela aparece a gestão do conhecimento. Né? Então, só um pouco do porquê a gente acredita que esse é o momento de falar em gestão do conhecimento.
né? Hoje, o que nós temos é níveis mais altos de rotatividade, e a gente fala rotatividade num sentido mais pleno, né? Então, eu tenho profissionais mudando de projetos em uma velocidade maior, eu tenho profissionais mudando de áreas, né, como nunca antes, e eu tenho profissionais mudando de empresas, por que não? Então, como eu faço a retenção desse conhecimento a ponto de que os novos profissionais que estão nas minhas organizações tenham à mão aquele conhecimento, né? Eu não perca. E tendo à mão aquele conhecimento, eu consigo aí sim alavancar o melhor daqueles profissionais que hoje estão, né? Então, ofertar o conhecimento, um conhecimento contextualizado, para que no momento em que eu precise dele, ele esteja disponível. Então, aqui a gente não está falando de repositório, né? Eu tenho um SharePoint, eu tenho uma tecnologia em que eu tenho uma biblioteca. Não, eu tenho que contextualizar. Eu tenho que fornecer e oferecer um conhecimento qualificado. Tá? Um terceiro tema, ainda aqui nesse bloco, é a questão da requalificação. Né? Claro que não poderíamos deixar de falar de capacitação, de conhecimento e de requalificação. Né? Então, a grande questão da requalificação é que quando nós tentamos projetar, né, quais são as habilidades, os conhecimentos necessários para o futuro é tão incerto que a gente não consegue listar, como antes nós tínhamos aqueles mapas de competências, aqueles mapas de conhecimentos, e os profissionais iam nas trilhas, e a partir da aquisição daqueles conhecimentos, daquelas habilidades, eles tinham uma entrega já esperada para as organizações. Né? Então, o futuro ele é muito incerto. Então, como eu consigo fazer uma requalificação dos meus profissionais sem saber ao certo quais são as habilidades do futuro? E uma palavra que a gente gostaria de trazer é a questão da resiliência. Então, uma provocação seria investir na resiliência como condição como desenvolvimento de uma capacidade para os nossos profissionais, para que eles, em seus desenvolvimentos, como profissionais resilientes, eles procurem e eles consigam se adaptar a esses novos ambientes, a essas novas condições e adquirir o conhecimento que deve ser adquirido. Então, a palavra aqui, indo além da requalificação, que é algo mais técnico, passar também a pensar sobre a questão da resiliência. Com relação aí ao capítulo de perspectiva, ele é um capítulo que na nossa temática ali do paradoxo, ele fala mais em ousadia. Né? Então, a gente tem 3 grandes temas aqui. O primeiro, remuneração. Com relação à remuneração, é o dilema da remuneração. Né? Então, desde o ano passado, a remuneração apareceu pela primeira vez, e quando a gente olha o quanto evoluímos em outros subsistemas da área de recursos humanos, a gente percebe que a remuneração ficou um pouco para trás. Né? Então, como que nós podemos fazer uma abordagem para a remuneração também, mas uma abordagem mais humana? Né? Então, aqui é um dos temas que as organizações têm maior dificuldade. Né? Nós mudamos muito nossos processos de performance, recrutamento, seleção, capacitação, e nos parece que remuneração ficou para trás. Então, com a questão de dar uma perspectiva para os nossos profissionais, nós temos sim que tocar nesse dilema da remuneração. Um próximo tema, a gente chamou de governança das estratégias da força de trabalho, mas o que está intrínseco aqui foi o tema do ano passado que vocês tiveram. São os tais dos analíticos. Né? Então, como que a gente consegue utilizar os dados e fazer as análises preditivas com base nos analíticos de forma a ter uma melhor estratégia para a minha força de trabalho? E a provocação aqui é a seguinte, será que nós estamos fazendo a pergunta correta para o dado? Dado nós temos, né? Nós temos uma avalanche de dados, mas a gente está fazendo a pergunta correta, a gente está extraindo o melhor desses dados para que aí sim a gente consiga desenhar, dar perspectivas com relação aos meus processos e às minhas políticas relacionadas à força de trabalho. Então, aqui, essa governança das estratégias diz respeito aí a uma utilização melhor desses dados. E esse é o último tema do terceiro bloco.
né? E a gente fala em ética e futuro do trabalho. Essa foi a tendência, ou o tema número 1 para as empresas brasileiras, né? Então, a ética e o futuro do trabalho estão nas pautas das organizações, né? Principalmente quando a gente tem um tema tecnologia tão forte. Então, e aí a provocação aqui a gente tem que evitar fazer a pergunta, será que podemos fazer? Não, a gente tem que responder, como devemos fazer? E como devemos utilizar o melhor da tecnologia, sempre pautado por princípios e padrões éticos, né? E aí existem muitas discussões com relação aos processos de recrutamento e seleção. Quando a gente faz nosso processo de recrutamento e seleção e a gente usa a tecnologia, como que a gente pode usar a tecnologia da melhor forma a ponto de manter o meu processo seletivo o mais diverso possível, né? Porque, lembrando, a tecnologia ela não se autocria, né? Então, quando a gente define as tecnologias, nós, seres humanos, definimos as regras, né? Ela aprende com o passar do tempo, mas os requerimentos e as regras e os critérios, quem colocam somos nós, seres humanos. Então, como usar o melhor da tecnologia, mas sempre pautado por esses valores e essa pauta ética. E aí o LGPD aqui no Brasil vem com força total para realmente mexer com as organizações e todo esse repensar em como utilizar os dados de forma ética. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem colaborar com todo esse pensamento. Tá? Então, um último capítulo que a gente traz aqui é uma tendência que a gente sempre comenta, e aí, para a área de recursos humanos. E esse ano nós escrevemos como se fosse uma carta para os profissionais, para os líderes de RH. Então, foi um memorando para as áreas de RH, né? Então, quando a gente está ao vivo, né, parece que, quando eu digo que já passamos por todas as tendências, todo mundo tem uma respiração, né, profunda. E aí, né, tudo isso é pessoas, tudo isso é gente, tudo isso é ser humano. E meu papel como área de recursos humanos? Todos os sistemas são altamente complexos, eles tocam o negócio de uma forma fundamental, e nós vemos uma grande oportunidade para as áreas de recursos humanos, né? Então, e tem 2 temas aqui que eu vou repassar um pouco para vocês, qual é o nosso pensar com relação a expandir o foco e ampliar a influência. Essa é a chave para que nós, profissionais de recursos humanos, consigamos ter um protagonismo em todas essas temáticas, né? Nós não podemos esperar que o negócio nos procure, né? A gente tem que ter uma ação e uma proação para conversar e ter conversas com relação a todas essas temáticas. Então, temos aqui uma notícia positiva, né? 65% dos respondentes disseram, poxa, o RH fez grandes progressos na última década, né? E foi a gente sempre avalia em todas as nossas edições essa questão, vocês percebem uma evolução da área de recursos humanos? E esse foi o maior índice que nós tivemos das 10 edições, 65% disseram que sim, a área de recursos humanos evoluiu bastante. Aí nós temos alguns poréns, né? 55% acreditam que o RH mudará ainda substancialmente. Então, ok, RH, vocês mudaram muito, mas tem muito ainda a ser feito. E ainda 26% não confiam que o RH vai ter a capacidade de se reinventar e de mudar a ponto de responder a todas essas temáticas, a essas demandas, né? Então, com isso, algumas, e aí eu sou geração X, eu tenho meu papelzinho, algumas lições ou algumas mensagens que a gente gostaria de deixar com essa carta para o RH. Né? Como que a gente imagina que vocês vão conseguir expandir o foco e ampliar a influência, né? Aumentando a capacidade dos profissionais da área de recursos humanos. Então, parabéns para vocês que dedicaram o dia para se capacitar, para falar dos temas relevantes. Um segundo, mudar o desenho organizacional da área de RH. Precisamos ser mais ágeis. As nossas estruturas precisam responder de uma forma mais rápida do mercado. E aumentar a eficiência por meio de automação. Vamos aproveitar a tecnologia que está aí. Todas as outras áreas da organização estão usando a tecnologia. Vamos usar para os nossos processos de recursos humanos. E expandir aí a influência dos líderes de RH. Uma mensagem final ainda, que eu queria passar para vocês. E aí, o futuro do RH?
ele exige muitas mudanças. E aí a gente nós colocamos 4 grandes temas que, para vocês pensarem, né, ao final do dia, voltem neles. Né? Mindset. Precisamos mudar nosso mindset. E gerar a transformação para uma performance que seja sustentada. Podemos dizer que nós estamos fazendo coisas digitais porque temos acesso à tecnologia. Não, vamos pensar que precisamos ser digitais. Esse é o mindset que a gente precisa mudar. O foco. Vamos focar em soluções que tenham como tema central os seres humanos. Né? Vamos redesenhar os nossos processos para a criação de valor. E aqui está a questão da experiência do empregado. Toda e qualquer mudança, seja ela de processo, de política ou de tecnologia, eu tenho que me perguntar, ela está agregando valor para os seres humanos que estão trabalhando comigo? Lentes, né? A redistribuição do trabalho. Vamos nos tornar profissionais de RH exponenciais. E com confiança e empoderamento. E os viabilizadores não vamos deixar de aproveitar toda a tecnologia. E aí, não para assustar vocês, mas para mostrar todas as oportunidades, né, que nós temos com relação ao futuro do RH. Quando a gente fala de viabilizadores, lentes, modelo, foco, parece complexo, né? Mindset também parece complexo. Mas eu olharia esse gráfico como oportunidades. Cada uma dessas palavras são oportunidades para que a gente revisite o nosso RH, revisite o nosso dia a dia e possamos capturar valor em cada uma dessas temáticas. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Desejo a todos um bom dia e um bom evento. E, para finalizar ainda, nesse QR Code vocês encontram o relatório completo, tá? Leva para a nossa página, e o meu contato, né? Não temos interação hoje, mas eu fico à disposição para discutir. Eu sou apaixonado por cada um desses temas que eu comentei aqui e fico à disposição aí para a gente ter algumas trocas, caso vocês se interessem em saber um pouco mais.